Fala aí pessoal, tudo certo? Hoje, no episódio do Polecast, nosso segundo episódio, cada um de nós vai falar de times históricos e sua importância, a importância de cada um pro futebol brasileiro, valeu? Espero que vocês gostem. Cara, o Vasco da Gama de 1998, cara, foi um grande clube, tá? Que eu gostaria de ter visto, o Vasco da Gama. E, nossa, cara, era um super time, porque ele estava sobre o comando do Antônio Lopes. E o Antônio Lopes, ele foi um grande técnico, derrotou o Barcelona de Guayaquil na final, entendeu? E o time dele simplesmente botava terror em qualquer um. Não tinha um que não ficava com medo do Vasco da Gama. E ele vencendo a final do Sul-Americano naquela época, ele conseguiu uma das grandes posições do futebol brasileiro. O Internacional de 2006 alcançou o auge após conquistar a Copa Libertadores da América, derrotando São Paulo na final, sob direção do técnico Abel Braga. O time se destacou pela sua qualidade técnica e o espírito de equipe. O Internacional também conquistou o Mundial de Clubes da FIFA, surpreendendo o Barcelona na final, com um gol decisivo do Adriano Gabiru. Jogadores como Fernandão, Alexandre Pato e Ali foram fundamentais para o sucesso do clube naquele ano. Bom dia pessoal, meu nome é Henrique Daniel, estou aqui para falar um pouquinho agora sobre o Corinthians de 2012. O Corinthians de 2012 foi um time muito bem treinado e na real ele já vinha de boas conquistas há muito tempo. 2011 conquistou o Brasileirão em cima do Vasco. O Vasco naquela época lutava muito na parte de cima da tabela, diferentemente de hoje. O Corinthians conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro e se manteve com o Tite, um treinador que conquistou a Libertadores no ano de 2012. Em 2011 acabou chegando uma contratação que seria muito importante para o time, que foi o Emerson Sheik. Emerson Sheik foi o artilheiro do time na Libertadores, marcando gols importantes, como na final, contra o Boca Juniors. Na história, nunca nenhum time tinha vencido o Boca Juniors na La Bombonera, que é o estádio do Boca Juniors. E normalmente, naquele dia, Romarinho, que era um cara que a maioria dos torcedores do Corinthians não gostava, mas ele acabou marcando. Um gol de cavadinha muito histórico. O Corinthians é lembrado pelas suas conquistas sob o comando de Tite, como eu já falei. O time conquistou a Libertadores pela primeira vez na sua história. O time era, como eu posso dizer, era um time muito que era grande, já tinha até Mundial, mas sem Libertadores, que foi lá nos anos 2000. E tipo, os rivais zoavam muito eles por causa do time, que tinha Mundial e não tinha Libertadores. Vencendo o Boca Juniors na final, como eu já disse. O Corinthians se destacou por ser uma equipe muito boa defensivamente. O Tite tem esse aspecto até hoje. O último time dele foi o Flamengo, que ele treinou, que era um time muito recuado e não é muito gosto do Flamengo, por isso que ele acabou sendo demitido. Mas passou pela seleção e teve ótimos números. Era um time com uma defesa muito, 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 muito consistente. Isso se prova até no Mundial que pegou o Chelsea e foi campeão com gol de Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro, que é um grande artilheiro peruano, que passou também pelo Flamengo, pelo Internacional. Ele foi um jogador muito importante naquela época. Não participou da Libertadores, mas sim participou do Mundial. Ele chegou no finalzinho de 2012. Pegando o Chelsea, que era o atual campeão da Liga dos Campeões, era um time muito forte com Lampard, Fernando Torres, era um time muito, 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 muito acima da média. E tinha até o brasileiro Davi Luiz, que queria muito ganhar o título, claramente. O time do Chelsea já se dava como campeão, e o time do Corinthians veio muito, muito, muito preparado, com o Cássio pegando várias bolas, agarrando demais e tendo uma partida sensacional, e sendo coroado o melhor jogador daquele Mundial de Clubes, mesmo com o Paulo Guerreiro marcando o gol. O Corinthians foi o último time a ser campeão mundial
do Brasil. Provavelmente o último, porque é muito difícil hoje em dia ser campeão. O último que passou mais perto foi o Flamengo de 2019, que já foi falado ou se não vai ser falado. O time do Corinthians se desmontou ao longo dos tempos. 2015 ganhou outro Brasileirão e 2007 também, mas nunca mais conseguiu a mesma glória de ganhar a Libertadores. O dia da sua conquista é sempre muito lembrado se eu não me engano, no dia 6 de julho de 2012. Naquela época, a Libertadores a final era no meio do ano. Corintianos celebram esse dia até hoje, e todos lembram onde estavam e o que faziam quando o juiz apitou aquele jogo. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado e tenham um bom dia. O Flamengo de 2019, sob o comando do técnico Jorge Jesus, conquistou a Copa Libertadores da América pela segunda vez, com uma vitória emocionante sobre o River Plate na final, graças a 2 gols de Gabriel Barbosa nos minutos finais. No mesmo ano, o Flamengo também venceu o Campeonato Brasileiro de forma dominante, estabelecendo recordes de pontuação e aproveitamento. O time se destacou pelo estilo de jogo ofensivo e envolvente, com destaques como Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. A campanha de 2019 marcou a história do Flamengo, solidificando sua posição como um dos grandes clubes do futebol mundial. Esses anos para cada time foram muito importantes, para a história deles e tudo mais, destacando conquistas internacionais e a consolidação de suas posições no cenário de futebol. Como eu já tinha dito, o time do Flamengo em 2019 foi algo incrível, inesquecível para os flamenguistas. Foi um ano histórico mesmo, com as conquistas e tudo mais, o time envolvente jogando junto, o Arrascaeta, o Gabigol principalmente, o Gabriel Barbosa. A virada emocionante que teve no jogo contra o River Plate, Algo indescritível para quem é flamenguista, Aquele jogo foi loucura. Fala aí, rapaziada, eu sou o Juan La Rubia. Hoje eu vou falar do São Paulo, especificamente no ano de 2005. Bom, primeiramente, antes de eu falar tudo, eu preciso mostrar a história que teve por trás. O São Paulo, nos anos 2000, não estava tendo um desempenho tão bom, estava ali mais do mesmo. Porém, em 2004, eles chegaram na semifinal da Libertadores. Naquela época eles estavam no comando do Cuca, que era o técnico. E eles chegaram na semifinal, mas eles foi eliminado pelo Once Caldas. Nem sei que time é esse hoje em dia, não sei por onde eles andam. Bom, mas aí esse desempenho que eles tiveram na Libertadores, semifinal, e isso encorajou o clube a investir mais. O que culminou na contratação de jogadores que foram muito importantes, como o Amoroso e o Mineiro. E também na contratação do Paulo Autuori, que é o técnico. Assumiu em 2005. Com esse time preparado, 2005 não tem muito o que falar, foi o ano do São Paulo. Eles ganharam simplesmente a Libertadores. Na final foi contra o Atlético Paranaense. No jogo de ida foi 1-1, tranquilidade. Mas no jogo de volta foi baile. Infelizmente, para quem torce pro Atlético Paranaense, foi 4-0 no jogo de volta, E nisso aí o time já tava muito bem, podia parar por aí, mas não parou. Ao meu ver, algo que é mais importante ainda que a Libertadores são o Mundial de Clubes. Ou seja, eles ganharam o Mundial e de quebra foi do Liverpool, que em 2005, cara, ele era o favorito máximo para ganhar o Mundial. E esse favoritismo não era sem motivo. O Liverpool, naquele mesmo ano, tinha ganhado a Champions League, que é a liga máxima lá da Europa. Ganharam e foi numa virada insana ainda. Foi contra o Milan, eu acho. Não lembro qual foi o placar. Mas assim, foi um jogo insano. Saíram campeões. Favorito já estava garantido o Mundial. Porém, veio o São Paulo, atropelou. Atropelou também, exagerei, Ganhou de 1-0. E se consagrou aí no alto escalão da história do futebol brasileiro. E eu vou aproveitar esse clima aí de campeão, de times históricos, para encerrar o podcast. Nada a ver esse gancho que eu fiz. Porém, espero que vocês tenham gostado. Que venha a nota máxima pro nosso grupo, por favor. Tô precisando. Todos estamos. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Bom dia.